Ticatienko, bem-vindo. Obrigado. O João Ticatienko, ele já recebeu, ele já perdeu a conta, mas já foram quase 20 prêmios da Abilux, da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação. Prêmio de design de luminárias com LED. Então, design de luminárias é o Ticatienko, que foi o responsável também pelo desenvolvimento da tecnologia das lâmpadas de 1,5 watts que nós usamos no planetário. Só falar aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. Vamos procurar ser o mais breve possível, porque o tempo é pouco de uma hora para falar sobre LED. A Ultiluz é uma empresa nacional, caxiense, de Caxias do Sul, e todos os produtos que ela tem no seu portfólio são produtos fabricados no Brasil. Nenhum produto é importado. Esse é um orgulho nosso de botar lá o selinho do produto e tecnologia brasileira. Estamos aprendendo muito ainda, temos muita coisa a aprender. A gente viaja muito lá para fora, para ver o que está acontecendo no mundo todo, para saber que tudo que o Guto não falou é verdade, está acontecendo mesmo. A gente nem imagina aqui tudo que está acontecendo lá fora, na Europa principalmente, nos Estados Unidos também. Nós vamos falar mais assim sobre a parte teórica do LED, o que ele é, de onde que ele vem, por que ele está aí, né? Então, quebrando os limites da luz, né? Esse é o nosso... Já que a Candecete está condenada, né? Então a gente... E fizeram esse trabalho de substituir 2.000 lâmpadas, 1.500, né? Lâmpadas de 60 watts por lâmpadas de 1,5 watts. E dimerizadas ainda. Chip LED e as cores obtidas, né? Esse é um dos nossos assuntos aqui. Meu nome é João Ticatienko, sou engenheiro, desenvolvimento de produtos luminários da marca Ultiluz. Aqui tem um displayzinho nosso aqui, tá vendo? De acrílico iluminado com LED. É um produto nosso também. Nós trabalhamos também com esse tipo de produto. Há somente um lugar em que o sucesso vem antes do trabalho. Isso é uma parada já conhecida de quase todo mundo, né? A gente acredita muito no trabalho, porque ele só vem antes no dicionário. É claro que também a gente deve contar com um pouquinho de sorte, né? De vez em quando fazer uma mega ceninha, assim, vai que dê certo, né? São só exceções. O que é o LED? Como funciona? É um componente eletrônico da linha de semicondutores, diodo emissor de luz, light emitter diode, um diodo emissor de luz. A mesma tecnologia utilizada nos computadores, isso ainda todo mundo já está mais ou menos cansado de saber, né? Os LEDs transformam, aqui importante, LED, como é que é? Não, peraí. Vazei a aula. Tem essa setinha. Eu quero voltar para você, eu queria focar lá. Agora é. Aqui. O LED transforma a energia elétrica em luz. Essa transformação é feita na matéria, por isso chama-se estado sólido. Ou seja, não tem filamentos, não tem descarga de gás, não tem arco voltaico, não tem todas essas maneiras que a gente já conhece de se gerar iluminação, né? Começando pelo carvão e a lenha, né? É um componente de novo, meu Deus. Para disso. Você tem um dedo, um dedo grosso. Não, mas simplesmente o componente mais importante do LED é um chip semicondutor responsável pela geração de luz. O chip está colocado ali, ó, tá vendo? Esse é um LED tradicional de 5 milímetros, todo mundo já deve ter conhecido ele, né? Então aquele chip ali ele tem menos de 1 milímetro quadrado, tá? Menos de 1 milímetro quadrado. Nós temos aqui dois terminais, que é o cátodo e o anodo,
E nós temos aqui a ligação, né, solda fio de ouro. É uma soldinha bem delicada que vai lá no meio do chip. E ali é gerada a luz, né? À medida que passa a corrente elétrica aqui, gera uma iluminação. Tem uma canequinha aqui que dá para ver também, que a função dela é refletir essa luz toda para um lado. E esta parte aqui do LED funciona como lente. Essa meia lua que tem em cima aqui é uma lente. Né? E quando eu não falar em lentes, o ângulo de emissão de luz depende também dessa lente aqui. E os terminais são responsáveis por conduzir a corrente elétrica e, ao mesmo tempo, nesse tipo de LED, dissipar o calor. Por quê? Porque aqui dentro desse chip aqui, ele é gerado um pouco de calor. E para o LED, quanto mais frio trabalhar, melhor. Então nós vamos ver com mais detalhes. Tá? Então esses terminais aqui normalmente são de cobre e são responsáveis por puxar o calor para a placa de circuito impresso que está aqui embaixo. Dissipador de calor, né? Aqui nós temos já um LED de mais alta potência, tá? Que é uma configuração também já ultrapassada. Isso aqui é o tipo do LED Luxion que a Philips lançou já uns 8, 10 anos atrás. Teve muito sucesso, mas hoje está um pouco em desuso essa configuração aqui. Mas ainda é um LED de muita aplicação. Normalmente ele tem 1, 3 e 5 watts. Já tem aqui um corpo de cobre, tá vendo? Isso aqui é um cobre, que é uma base dissipadora mesmo. Ele gera muito calor. Pega um LED de 3 watts, por exemplo, ele gera calor. Né? E aqui é o caminho de dissipação de calor, né? Então, impressão de solda, chip semicondutor, tá aí toda a montagem do LED. Aqui alguns tipos de LED tem no mercado hoje. Está se usando muito essa configuração aqui que se chama SMD, Surface Mounted Device. Né? Estão me entendendo bem aí? Tá lá atrás, tá bom? São LEDs que são colocados no lado da placa, no lado soldado, no lado do cobre, não no lado que não tem cobre, como esse aqui, por exemplo, tipo piranha, que ele é soldado na parte de baixo. Né? Aqui nós temos um LED de potência, acho que chega uns 5 watts. Esses números aqui, o 3528 é o tamanho dele, tá? Ele tem 3,5 milímetros por 2,8, para ter ideia, né? E o menor que tem hoje é o 1428, né? 3014, né? Ou seja, ele tem 3 milímetros por 1,4 milímetros. É menorzinho, é esse aqui, tá aqui. Esse é o menorzinho LED que tem no mercado hoje, assim, a nível de consumo. Quem quiser fazer um projeto, uma luminária, vai ter que contar com esse tipo de LED. E os maiores e mais potentes são essa família aqui, ó, COB, Circuit On Board. Ele é montado, esse LED ele deve ter um tamanho mais ou menos de 30 milímetros por 30 milímetros. E ele é montado, vários LEDs aqui, nessa parte tem o fósforo aqui, né? Normalmente entre 50 e 100 chips de LED são montados numa placa única, tá? Por que isso? Para ter mais potência numa área menor. E tem outro fator também, que depois a gente vai ver, que é a eficiência do LED. Quanto menos potência ele tem, mais lumens por watt ele gera. Então, para se ter mais lumens, é melhor botar vários chips de meio milímetro quadrado do que botar um chipão de 5 milímetros quadrados. A eficiência dele vai ser menor. E provavelmente o custo também vai ser bem mais alto um chip só do que vários chips. Né? Aqui o LED redondo tradicional, colorido. Né? Depois a gente vai mostrar uns brinquedinhos aí. Alguns fabricantes de LED, tá? A gente catou aí, pessoal que fabricante de LED, tem muito mais do que isso. Tá? Aqui no Brasil as marcas não chegam. Então o pessoal acha que é só Osram, Philips e que são os bons. Não, tem muito LED bom hoje no mundo inteiro sendo feito e cada vez a evolução dele é muito grande, depois a gente vai ver. Né? Aqui é Michia, Samsung, King Bright, LED Eco, Osram, Philips, LG, Lumineds, Toyota, Bridgelux, Azotec, System,
Megaman, Edison, Everlight, Noribak, Cree, uma famosa, Epstar, Octaled, Citizen. Citizen é a mesma fabricante de relógio, tá? Eles estão se dedicando muito agora à LED. Agilent Technology, essa aqui eu não conhecia, Stanley, Ledman e GE. E seu Good Light. E tem muito mais outros fabricantes, tá? Quando a gente vai numa feira, eu mesmo surpreendo, pô, mais um cara fazendo LED aqui. Alguns são só encapsuladores, ou seja, eles compram o chip LED de um outro fabricante, né? E encapsulam e botam a marca deles. Então, por exemplo, a gente sabe que a Citizen usa chip da Nishia. Eles encapsulam o chip. A Citizen está dedicada hoje a desenvolver o CIOB, aquele LED grandão lá, que pode chegar até 50, 80 watts, um LED só, multi-chips, né? Histórico do LED, vamos contar um pouquinho da história dele. Aconteceu em 1963, um cara chamado Nick Oloniak. Mas a história conta diferente, que na década de 30, os caras, quando estavam desenvolvendo os primeiros semicondutores, já descobriram que quando tu ligava lá um galênio, um aceno, não sei o que, ele tinha luz. Só que eles não acharam nenhuma aplicação prática na época para isso e deixaram de lado. Fizeram de outro identificador, depois eles substituíram as válvulas e tal, mas não deram muita bola para aquela luzinha que saía daquele cristalzinho de quando botavam luz. Aí esse cara aqui que dizendo, eu vou pegar isso aqui e vou fazer um negócio importante com ele. Somente na cor vermelha, né? Baixa intensidade, 1 milicandela. A cor amarela veio depois também, nos anos 60, né? 75 surgiu o amarelo, o verde, um comprimento de onda ao redor de 550, depois nós vamos ver a tabela. Durante os anos 80, com a introdução da tecnologia All-in-Gap, né? Os LEDs da cor vermelha e âmbar conseguiram atingir níveis de intensidade luminosa que permitiram acelerar o processo de substituição de lâmpadas, principalmente na indústria automotiva. Então, os caras começaram a usar nos painéis lá, LED e tal, além de a televisão, o radinho de pilha, tudo ter o seu LEDzinho, né? Mas somente nos anos 90, com o surgimento da tecnologia em GaN, foi possível ter esse LED com comprimento de onda menor, as cores azul, verde e ciano, tecnologia que propiciou a obtenção do LED branco, cobrindo assim todo o espectro de cores. Então o que os caras fizeram? Pegaram o LED azul, meteram como é que chama, o fósforo em cima, né? O mesmo fósforo fazendo fluorescente, parecido, né, da família, e aí obteram luz branca. E aí foi crescendo a intensidade dos LEDs, né? Os primeiros LEDs da linha Luxion, por exemplo, que a gente conheceu antes aqui no Brasil, né? Davam 30 a 40 lumens por watt e com ângulo de emissão de 110 graus. Hoje em dia temos LEDs que atingem a marca de 180 lumens por watt. 180 lumens, olha a evolução que teve, né? 180 lumens por watt com potência de 135 watts ou, partindo para o CIOB, vai até 50, 70 watts, que eu conheço. De repente já tem coisa mais potente. Nas várias cores, responsável pelo aumento considerável de substituição do tipo de lâmpada em várias aplicações de iluminação. Até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, o LED só era interessante e viável economicamente para a iluminação decorativa. Para a iluminação funcional, que a gente chama, ele era muito caro e muito fraco. Muito caro, caríssimo. Quando vai falar em custo, parece que palestrantes que vem também vai falar sobre custo, né? Aqui um processo de obtenção das cores, né, partindo das três cores básicas. O vermelho, o azul e o verde. Então, cada vez que nós misturamos, podíamos mostrar agora ali o painelzinho aqui, nós temos um painelzinho que mostra muito bem essa combinação de cores aí. E nós podemos
trabalhar cada uma dessas cores e obter infinitas variedades de cores. Aqui nós temos todo o espectro eletromagnético conhecido, né? Que começa com as ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, a parte visível, aquilo que nós conseguimos distinguir pelo nosso olho, é só esse pedacinho aqui, ó, que vai de 400 a 700 nanomilímetros. Alguns podem chegar um pouquinho mais para lá, outros um pouquinho mais para cá, depende do olho de cada um também. Agora eu pediria para dar uma reduzida na luz, por favor, para a gente fazer uma pequena demonstração aqui. Não, vai mexendo por aí, eu vou falando. Aqui é um painelzinho que a gente usa para demonstração de coisa, é também um produto nosso, tá? Que é onde nós colocamos aqui as 3 cores básicas: o vermelho, o verde, o azul e o âmbar. Tá? O âmbar é uma mistura do verde com o azul. Então aqui nós podemos dimerizar de 0 a 100% cada uma das cores e podemos fazer todas as misturas de cores possíveis, né? Só para demonstrar o que é possível fazer lá com aquele espectro de cores, né? Todo aquele espectro de cores nós conseguimos aqui, basicamente aqui. Se não tivesse o âmbar, a gente colocou o âmbar aqui mais para... Mas eu posso obter o âmbar misturando o verde e o vermelho. Aí, tá vendo? Não tem âmbar, né? Tirou todo o âmbar aí, né? Ok. Agora bota um pouquinho mais de âmbar naquela mistura ali. Dá um amarelo, bota um amarelo. Só amarelo puro, né? Aí, isso é color mix que a gente chama isso aí, né? Então o LED até pouco tempo ele era muito eficiente, muito bom para essas aplicações, né? Agora ele está se tornando interessante para a iluminação funcional. Vamos adiante. Aqui nós temos todo o espectro de cores também. Uma das características do LED é a cor definida dele, né? Não é um filtro que é colocado na frente de uma lâmpada, né? Não é uma gelatina colocada na frente de uma lâmpada onde seleciona só aquela luz para passar, mas perde todo o resto, né? O LED não, o que ele gera é a luz dele. Não. Até o final da palestra eu acho que eu aprendo, né? Eu estou acostumado a usar a canetinha e o comando. Duas mãos diferentes aqui, numa mão só os 2 comandos, e complicou meus neurônios aqui. Aqui, ó, 800 nanomilímetros, o vermelho, para cá vem todo o infravermelho, que o LED basicamente não tem nada de infravermelho, né? Aqui nós temos o vermelho, aqui esse aqui é o vermelho mais forte, o vermelho um pouco mais fraco, aqui o laranja, o amarelo, o verde, o ciano e o azul. As cores bem definidas. Isso torna ele, sabendo utilizar essas cores aí, faz milagre de cores. E aqui nós temos a mistura das cores de um LED branco quente, né? Que tem mais ou menos isso aqui varia muito de LED para LED, de filtro de fósforo colocado sobre o chip, né? É que vai dar um pouco de azul. E aqui nós temos um branco frio com mais azul. Tá? Isso aqui tudo é intensidade relativa, tá? Não tem nada a ver aqui, só de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Tá? Mas tem LED ultravioleta também. Nós desenvolvemos um brinquedinho aí para secagem de unha. Agora é moda nos negócios aí de beleza, né? A mulherada gosta de usar o esmalte ultravioleta. Apaga a luz lá, por favor, de novo. Então nós fomos convidados para desenvolver esse produto aqui,
por um importador de esmalte, né, que isso é tudo importado, o produto também é importado, esse já é nacional, nós fabricamos. E, então ele tem um pouco de ultravioleta, não tem muito, tá? Porque o ultravioleta aí tu entra num campo de saúde, né? Ele tá mais ou menos ali, ó, nos 420, o pico dele seria aqui, ó. Se eu não me engano é 420, até a recomendação, 410. A recomendação do fabricante do esmalte, que se o meu esmalte vai catalisar mais rápido num LED com 410 nanolímetros. Então o pico dele, a gente não colocou aqui, mas ele está aqui, ó, ele não está na faixa do ultravioleta nocivo. Tá? Mas você sabe como é que é, né? Tudo que fala em ultravioleta, o pessoal fica com o pé atrás. Essa semana eu li um artigo que na Holanda estão usando ultravioleta para o crescimento de plantas. Certamente. Alimento. Também. Acelerar o processo. Também. Não é só na Holanda, é no Japão também, todo mundo. O mundo inteiro está desenvolvendo essa tecnologia. Nós vamos também brincar um pouco com isso no futuro, é que não dá tempo de fazer, tem tanta coisa para a gente fazer. Mas eu vi em feiras lá fora, pessoal criando alface com luz roxa, lilás, na mistura, eu não sei porquê, daí tem que falar com um agrônomo para ver qual é o tipo de luz que vai provocar um crescimento mais rápido, né? E creio que economizando água. Os caras conseguem fazer o alface crescer em 3 ou 4 dias na garagem do prédio, no escuro. Entendeu? Esse é o objetivo. Vai que daqui uns 50 anos a gente tenha todas as nossas culturas assim. Que efeito isso vai trazer para o organismo? Vai saber. João, deixa eu te fazer esse do esmalte, mexer com essas luzes ultravioletas, esquenta de alguma forma? Porque... Eu não entendi a pergunta. Esquenta o dedo? Esquenta? Não, nada. Tudo totalmente frio. Totalmente frio. O ultravioleta lá não tem nada. Meu Deus. Pode ser que queime, mas você não sente. Não, poderá ter Esse é o mundo. Sempre falei. Ali no ultravioleta não tem nada de calor, né? Absolutamente nada. Talvez um LED infravermelho ele tenha um pouquinho de calor, que sinta, né? Mas também o infravermelho é muito utilizado nos controles de televisão, de coisa assim. Mas a potência é tão ínfima ali que tu... O mercado americano já está vendendo muito, dura 2 semanas. Oi, pode falar um pouquinho mais alto, eu não entendi. A esmalte dura 2 semanas, tá? Nos Estados Unidos todo mundo compra, Se o esmalte dura? o esmalte dura 2 semanas. Dizem o importador lá, que é o nosso parceiro nesse negócio aí, diz que dura 4 vezes mais do que o esmalte comum. É um problema isso porque a unha já começa a crescer e começa a aparecer a parte sem esmalte. É problema, mas, sei lá, as mulheres que se entendem desse assunto. Mas assim, ó, ela consegue fazer unha em meia hora, ela atende 10 clientes. Entendeu? Que é 30 segundos ali, bota o dedão ali, entendeu? Não tira mais. É a tendência mundial, né? Vamos ver o que... Os LEDs não emitem calor, mas geram calor. Isso é uma coisa importante. Ele gera calor lá dentro daquele chip, né? Ele esquenta bastante. Então nós temos que pensar em esfriar ele. Que tal? Voltando àqueles 2 tipos de LED, né? Este aqui é o tradicional, 5 milímetros de diâmetro, onde o caminho do calor é o mesmo caminho da corrente elétrica que vai lá para o chip. Já nesse outro LED aqui, ele tem um caminho da corrente elétrica que vai por esse terminal, aqui ele está cortado no meio, né? Aqui, e tem o caminho do calor, que é um dissipador que puxa para baixo. Normalmente esses LEDs são acoplados a uma placa de alumínio, né? Depois a gente vai ver ali por que usa tanto alumínio no dissipador.
Benefício do uso do LED. Isso já foi falado antes, né? Vou passar rápido aí para a gente não... Custo e tamanho reduzido, a eficiência, né? Apresenta maior eficiência que a lâmpada incandescente, isso é lógico, né? Baixa voltagem de operação, isso é importante para fazer produtos com aplicação subaquática, por exemplo. A gente pode, com 12 volts, fazer um belo projetor para uso subaquático, sem comprometer segurança, né? Resistência a impacto, né? Isso é importante também. Estado sólido, aquele chip lá é bem resistente a vibrações e impactos, né? Controle dinâmico de cores, como nós vimos ali no nosso exemplo, ali. Então a gente obtém adequadamente divinizado ou comandado, controlado, que obtém os mais variados efeitos estroboscópicos, variando de cores e coisa que com lâmpada praticamente impossível. Acionamento instantâneo, né? Ele dá um pico de tensão nele, ele acende, não tem tempo de aquecimento do filamento, não tem inércia do resfriamento, não precisa alta voltagem para ignição do gás, etc, etc. Então, toma lá da cara. Controle de intensidade variável, né? Também junto com o controle dinâmico de cores, pode dimensionizar ele praticamente de 0 a 100%. Cores vivas e saturadas, como nós vimos lá no espectro de cores, sem filtros, né? Comprimento de onda monocromático, ou seja, ele gera uma cor só, não tira duas cores no LED. Se pegar um LED branco e botar um filtro na frente, vira uma nhaca, vai tirar só um pouquinho de luz dele, assim, botar um LED branco quente, por exemplo, e bota um filtro azul, ele tem muito pouco azul, né? Então não tira nada de luz dele, é diferente de pegar uma lâmpada dicróica aí, que tem todo o espectro de cores mais ou menos uniforme, né? Não é para mais. Luz direta aumenta a eficiência do sistema. O que é a luz direta? Ele emite luz para um lado só. Isso é muito importante, uma característica importante, dependente de um filamento que emite luz 460 graus, com a lâmpada fluorescente, emite todo ao seu redor, né? Um arco voltaico também, e aí vai. O LED não, ele emite só para um lado, só para o lado do chip que tá virado para sair a luz, né? Isso é bom porque nós temos uma eficiência de luz melhor para um lado só. Normalmente nós usamos a luz de cima para baixo, né? Claramente, e é um grande problema hoje, sempre foi um problema para desenvolver os refletores, né, das lâmpadas, né, que problema de eficiência, de ângulo, de parábola, um monte de coisa, né? Ecologicamente correto, eles não utilizam mercúrio, né, para falar, ausência de ultravioleta, aquilo que eu falei também. Aonde que é bom a ausência de ultravioleta? Por exemplo, nas igrejas, na Europa, por exemplo, tu não pode bater foto. Por quê? Porque o ultravioleta do flash danifica a pintura do quadro. É proibido bater foto. Também é proibido bater foto com LED lá, porque eles não querem que tu use a foto em propaganda. Também tem dois fatores isso. Os padres usam a desculpa de que vai deteriorar a arte, mas eles não querem que tu use aquilo comercialmente, né? Se você chegar com LED, vai inventar outra desculpa. Vamos inventar outra desculpa, né? A ausência de infravermelho, né? Como eu já falei. Com tecnologia adequada, PWM, Pulse Width Modulation, né? Modulação de largura de pulso, é possível a diminimização de 0 a 100% da sua intensidade. Existem outras tecnologias de controle de corrente constante e tal, para seguidor de emissor, um monte de maneira que tu pode diminizar um LED, mas sempre utilizando uma eletrônica adequada. Normalmente os diminizadores nossos normais, aí, que trabalham com recorte da onda senoidal, né, com triac, com tiristor, etc., não vai funcionar bem no LED. Não vai funcionar bem. Ele não tem linearidade, né? Aí pode botar um microprocessador e vai brincar à vontade, né? Hoje um chipzinho ali, um PICzinho qualquer, aí, pode fazer 50 mil
um bom programador, aí tu faz combinações de cores ali dentro, ó, dentro do nosso Multiluz aqui tem um microprocessador ali que faz essa brincadeira aí. Ali tem o RGB, o Red, Green, Blue, e ele fica brincando ali. Entra uma, sai outra, mistura, então. Mudando. Aqui também nós mostramos um chip, semicondutor, terminal, e a parte onde é aplicada uma coisa chamada dopagem. Por que ele é diferente de um diodo comum? Porque tem uma dopagem de vários componentes que cada um deles vai ter. Aqui, ó, zona M, zona P, isso aí quem estuda eletrônica conhece bem, né? Só mais ilustrativo isso aqui. Aqui nós temos os vários componentes que utilizam nas dopagens e as opções de cores obtidas, né? Então nós temos arseneto de galho, fosfato de índio, fosfato de arseneto de índio galho, fosfato de alumínio, galho e índio. E tem um monte de... Cada um dessas encrenca aqui de química, nitreto de galho e índio, vai gerar um comprimento de onda diferente. Então nós temos aqui, ó, desde 870 nanomilímetros, que é o infrared, né, infravermelho, ó, tem 3 aqui, que são especialmente feitos para o infravermelho. Depois tem outro aqui, que é o fosfeto de alumínio, galho, que vai o vermelho, laranja, o âmbar e chega até o verde. Fosfeto de galho pura, só o verde, 2 verdes. E assim vai. Então, os químicos é que tem que esquentar a cabeça com isso aí. Não é muito eletrônica, é mais química, tá? Por isso que eu digo que a eletricidade e a eletrônica é um estudo sempre multidisciplinar, né? O cara tem que entender, quem está trabalhando a nível de laboratório, isso aí, tem que entender um pouco de cada coisa. Aqui nós temos um circuito básico, né? Para mostrar as quedas de voltagem, as quedas de tensão que tem em cada tipo de LED, são um pouco diferentes, tá? Tem aqui uma bateria, tem um resistor, que flui uma corrente e o símbolo do LED. Então o vermelho, você vai ter sempre uma queda em torno de 1,8 a 2, laranja de 1,9 a 2,1, o âmbar de 2 a 2,2, o verde de 2,2 a 2,5, às vezes o verde vai a 2,8, dependendo do tipo. O azul 3,2 e o branco 3,2 a 3,5. O que isso significa? Significa que os LEDs da cor vermelho, âmbar e laranja dissipam menos calor. É importante nós sabermos, né? Porque lá o watts, o valor da resistência, quem conhece o idioma aí está facinho, né? É 1 menos E2 sobre corrente. Watts total é 1, tensão da bateria, vezes... não, aqui está errado. Aqui está errado, tá vendo? Eu vou dizer isso aí. É 1 vezes I. Aqui, em vez de E2, eu boto I, corrente. Watts no LED, esse é onde nós queremos chegar. É E2, que é a tensão no LED, vezes a corrente. Então, o branco e o azul são os LEDs que mais calor geram. O vermelho e o âmbar são os LEDs que menos calor geram, pela mesma potência dissipada. Aí está o projetista de LED sabendo disso. Vou fazer um projetor só vermelho, eu posso envenenar um pouco mais ele. Branco e azul, não, tem que dissipar mais. Fluxo luminoso versus corrente de alimentação. Aquilo que eu disse, que o chip, quanto menor, ele mais luz gera por watt, né? Aqui nós temos um gráfico que diz assim: se eu aplicar uma corrente de 400 mA no LED, aqui é fluxo luminoso relativo, tá? Não estou aqui dizendo se ele é de 100 lumens ou 200 lumens ou 120 lumens, isso é relativo. Ele me gera 1 de fluxo luminoso. Se eu dobrar a corrente para 800 mA, ele não vai me gerar 2, ele vai gerar lá 1,8. Isso bem falado, que de repente é 1,5, né?
Depende do fabricante de LED, essa curva aqui ela é mais inclinada. Assim, Triplica para chegar no dobro de potência. tu triplica a corrente para chegar no dobro de lumens. Dependendo disso, cada fabricante vai ter que te fornecer. Aqui, triplicamos a corrente de 400 mA e vamos chegar lá, nesse caso aqui, a 2.3, 2.4. Às vezes tu tem que triplicar para chegar em 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa muito importante, que não se fala em watts no LED. Eu tenho um projetor de 50 watts, sim, daí? 50 watts é consumo de corrente LED, não é fluxo luminoso. Entende? Então tem que mudar isso aí. Depois quem vai falar sobre normatização aí deve explorar esse assunto, porque a tendência agora é falar em lumens. Tem um projetor de 15 mil lumens. Aí, bom, mas quantos watts ele consome? Aí tu vai fazer a relação de lumens por watts. Isso é uma mudança de linguagem que leva um tempo. Mas o eletricista está acostumado a falar em watts, né? Não importa, bota watts, aí que tá bom. Não, e o consumidor comum, que no eletricista não entende de LED, como é que ele vai chegar lá e vai comprar e vai ter uma substituição eficaz? Tem que pensar em lumens, né? Quero saber o que é lumen, rapaz. É complicado. Vai ter que ter um adestramento aí nesse assunto. O vendedor vai ter que orientar ele bem no assunto. Se tiver alguma pessoa com conhecimento técnico para orientar. Chegar numa loja lá e eu quero uma lâmpada de 20 watts de LED. Daí te entrega uma coisinha que não ilumina nada porque está usando um LED de 30 lumens, que eram os primeiros, né? E que não funciona. Então, isso aí vai mudar, mas precisa ter. Aquilo que tu falou, né? Uma coisa está chegando nova e chegando meio que de rodão, assim, avalanche, e tu fica meio perdido no meio das coisas. Queda de tensão versus corrente. Isso é importante também, porque o cara, quando vai dimensionar um driver, né? Depois a gente vai falar sobre driver. No caso do LED branco, ele varia de 3.2 a 3.5, até 3.8, dependendo da corrente que nós aplicamos, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a potência dissipada no LED ela é meio exponencial também. Ou seja, se eu dobrar a corrente, eu não só dobro a potência, eu dobro um pouco mais, porque eu aumento a tensão em cima dele. O projetista tem que estar atento a esses detalhes aí. Aqui um negócio importante. Isso aqui quer dizer o seguinte: temperatura de junção. Cara, quando eu falo em temperatura do LED, é sempre relativa à temperatura de junção, é aquela lá no chip, onde tem aquela soldinha lá no chip. É uma temperatura praticamente imensurável para nós aqui, né? Nos laboratórios os caras conseguem medir, mas nós botar um termopar ali, um termômetro, não consegue chegar lá. Então o que a gente faz? A gente pega no ponto de solda do LED, no ponto de solda média a temperatura e acrescenta em torno de 15 graus. É a temperatura suposta que vai estar lá no chip. E o fabricante sempre fala da temperatura da junção. Ele nunca te diz temperatura no ponto de solda, mas o projetista tem que saber que tem essa diferença. O que acontece com isso aqui? Temperatura de menos 40 a mais 120, luminosidade relativa, percentual. Então, quando nós estamos trabalhando aqui nos 25 graus, todas as cores do LED têm 100% da luminosidade. É mais ou menos a referência, tá? Não estou dizendo que é quantos lumens nem tantos lux, é relativo. À medida que eu baixo a temperatura, olha o que acontece com LEDs da cor âmbar. Dobra a intensidade, mais que dobra, para menos 40. O branco, está aqui a curva preta, ó, o branco aumenta, a menos 40 ele aumenta para 110, 115 a intensidade relativa. O azul é o que menos varia, quer dizer, variando a temperatura, a curva dele é praticamente imperceptível. Agora o vermelho e o âmbar não. E isso aconteceu na prática, eu não sabia disso aqui ainda. Nós uma vez pegamos um LED âmbar e
estava mal dissipado por questões de montagem, lá, o pessoal não montou corretamente e começou a ficar vermelho. Você digo, por que começou a ficar vermelho e fraco, né? Aí a gente foi ver a temperatura dele, estava lá em cima. Ele, além de diminuir a intensidade, ele muda o espectro de cores, que é o que a gente vai ver aqui adiante. Isso é importante para quem vai projetar uma luminária, né? Aqui, esse é o caso. Desvio do comprimento de onda e a intensidade relativa variando a temperatura de junção. Então, esse caso aqui é um LED de... Vamos ver para não olhar de novo isso aqui. 100% a 25 graus, ok? Temperatura 25 graus tem que me dar 100%. Aqui o vermelho, o verde e o amarelo não quer dizer nada, tá? Isso é só a indicação de fluxo relativo. Esse LED aqui é um LED da cor vermelha, mais ou menos 600 nanomilímetros. Quando eu esfrio ele a menos 20, olha o que acontece. Ele desvia o pico dele, o pico da cor dele, desvia para comprimento de onda menor, né? E aumenta muito a intensidade, ó, vai 150%, a menos 20 graus. De mais 25 a menos 20, ele aumenta 50% a luminosidade. Por outro lado, vai ser o contrário. Se eu aumentar de 25 para 85 graus, que é uma temperatura ainda aceitável de trabalho, o que acontece? Ele desvia o pico para um comprimento de onda maior, ou seja, vai ficar mais vermelho ainda, mais puxando lá para quase o infravermelho, e a sua intensidade vai baixar 50%. Então, quem trabalha com o projeto iluminado tem que estar isso aí meio na ponta da língua, né? Como obter o branco, né? Tem duas tecnologias. Uma é misturando o vermelho, o verde e o azul, como a gente viu lá no outro caso, lá, e ele mostrou aqui também. Cada mistura de cores, a gente vai obter sempre uma cor diferente. O que vai acontecer com isso aqui? O índice de reprodução de cores é meio proporcional, porque cada vez que eu tenho um pico desse aqui, ele me reproduz essa cor com mais intensidade, né? Quando eu aplico num LED azul, que tem mais ou menos este perfil aqui de comprimento de onda, eu aplico o fósforo, o que eu faço? Eu transformo nessa curva aqui, ó, dá para ver ali, tá vendo? Mais parecido com uma lâmpada incandescente, que teria um índice de reprodução de cores um pouco melhor. Por isso não é usado hoje mais, já foi usado no passado, a obtenção da cor branca misturando o red, green, blue, e sim usando o azul com fósforo. E aí, dependendo da quantidade, do tipo de fósforo, todo tem um azul mais frio ou mais quente. Depois nós vamos ver o que é esse frio e quente. Ótica, importante. Uma das coisas importantes no desenvolvimento do projeto é a ótica, né? E o LED nisso ele é mestre, né? Porque ele permite milagre em função do que pode fazer com a ótica, né? É uma grande vantagem do LED, que a lâmpada fluorescente não consegue, as dicróicas, alguma coisa consegue, vai no refletor, né? Mas o LED é mestre nisso aí. Ótica primária. O que é ótica primária? É aquela que está inserida no próprio LED, através do seu difusor translúcido, aquilo que eu disse, né? Este raio que tem em cima não é só para deixar ele redondinho, não. Isso é a ótica dele. E conforme está a posição do chip em relação ao foco deste raio, também tu vai obter, ou mudando o raio, ou mudando a posição do foco, tu vai ter ângulos diferentes. Até o ponto de se obter um LED que tem uma emissão oval. Eu tenho esse LED aqui, nós temos um exemplo aí, né? Pega ali para você ver. Agora eu vou pedir para apagar a luz também de novo, porque a gente vai brincar de lanterninha aqui. O LED oval, né? O foco dele é oval. Porque eu tenho dois tipos de raio. Eu tenho um raio nesse sentido aqui e tenho um raio no outro sentido. Isso só falando em ótica primária. Agora, depois a gente vai falar em ótica secundária. A ótica secundária é aquela ótica
que tu coloca sobre um LED. Tá? E aí tu começa a fazer os milagres. Esse milagre tu compra um LED assim, ele faz isso e pronto. Aqui não, eu posso com um chip de LED, no mesmo projeto de luminária, simplesmente trocar a lente e obter efeitos bem diferentes. Foca na parede lá, João, só para o pessoal ver o que é um. Esse é um LED com foco elíptico. Esse é um LED com foco redondo. Ó, o elíptico. Passa um pouquinho mais. Ele te dá um foco redondo, elíptico, diferente. Então, tu vai fazer um projeto, uma luminária, olha quanto elíptico ele é. Porque ele tem 2 raios, naquela crista dele ele tem 2 raios. Tá? Que é o SMD. SMD 140. Ah, tá. Esse é um LED sem ótica primária. Ele abre 140 graus. Que é aquele caso ali, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele requer uma ótica secundária para tu obter efeitos diferentes. Aqui nós estamos brincando já com temperatura de cor, que é o próximo item. Mas eu queria o painel grande aqui com as lentes colimadoras. Para ver quanta coisa tem que pensar, né, quando se pensa em fazer uma luminária com LED. Ou tem que pensar, não, tem que conhecer, tem que saber que existe. Né? Aqui nós temos as lentes colimadoras, que é o próximo assunto. O que a lente colimadora faz? Ela pega e joga toda aquela luz que estava distribuída em 140 graus, que isso pode variar também de fabricante, de modelo, de tipo de LED. Ele joga em 10 graus, 15 graus, 20 graus, 40 graus. Ou também uma lente oblonga. Isso é importantíssimo no projeto da luminária. Bom, isso aqui é um LED 140 graus. Ele está abrindo. Dá para ver bem o pessoal lá de trás? Tá? Bota mais alto. Pode tirar essa luz aqui, dessas duas aqui, por favor? É o filme dele, senão é um filme. Agora ele está mostrando as cores, né? Que esse painelzinho nosso aí também ele é de cores. Agora nós vamos falar em óticas. Bota de 10 graus antes. Olha aí, ó. Nós pegamos um LED daquele que espalhava a luz em 140 graus e focamos ele em 10 graus. E que eu obtenho uma intensidade muito maior ali no centro e eu consigo jogar a luz a 30, 40 metros de distância. Essa é uma lente de 10 graus, isso é uma lente de 40 graus. Né? É o mesmo LED, hein? Mesma intensidade, mesma corrente, tudo é o mesmo LED. Isso é uma lente oblonga, bota na vertical. Tá vendo? Ele abre 140 graus num sentido e 15 graus no outro sentido. É um efeito que tu tem só usando uma lente colimadora. Esta é uma lente chamada street. É uma lente para utilizar para iluminação de rua, de calçadas e de ruas. Ela abre 140 graus num sentido e 50 graus no outro sentido. O mesmo LED. Isso é importante. O mesmo LED eu mostrei aqui 4, 5 efeitos obtidos com lente colimadoras. 10 graus, 40 graus, oblongo e a street. Olha como a street abre. Aproxima um pouquinho mais da parede. Tá vendo? Isso é efeito da lente? É só a lente. O LED é o mesmo. O LED é o mesmo. Entendeu? A lente street, mais ou menos, quando colocar um projetor a 5 metros de altura, ele vai abrir 5 vezes nesse sentido aqui e uma vez nesse sentido aqui. Ou seja, 5 por 1, mais ou menos. Tá? A 5 metros de altura ele vai ter um ângulo, uma distância de iluminação de 25 metros por 5. Então ele joga a luz só na rua,
Só na calçada. 25 de extremo a extremo. Mais ou menos. Isso varia um pouco, tá? Tem variações de fabricante para fabricante, tem assimetrias, um joga mais para frente, mas um ilumina um pouco da calçada, um pouco da rua também. Tem várias opções nesse sentido. Ou seja, a 8 metros dá os 40 metros que é a distância. Dá os 40, que é a distância entre um poste e outro. Mais ou menos. E não joga luz, né, lá do outro lado da calçada. Você não está poluindo o outro cara lá que não quer ser iluminado. Isso é uma das características da iluminação com LED. E hoje, na Europa, eles estão já se valendo desse direito. Eu não quero, na minha casa, receber a luz lá do outro lado. Entendeu? Qual é a Eu quero ficar no escuro. Oi? Oi? A perda ótima. Perda, em torno de 10 a 15%. Depende também o tipo de material e o fabricante. Aqui falando em materiais da lente, normalmente são feitos de material translúcido chamado extra clear, né? super claro, super limpo, né? Que pode ser de acrílico, normalmente elas são de acrílico, mas pode ser de policarbonato. Existe um silicone muito especial para isso também, uma lente cara, ou vidro cristal, que são os mais caros ainda. Eu já vi lente de cristal, tamanho de um grande, assim, as lentes grandes são de cristal. E o vidro deve ser mais eficiente, menos vidro. Eu acho que sim. Eu sei que esse negócio de extra cria em vidro é uma coisa muito especial. O cristal ele tem. Aqui mostrando o tipo de lente, né? A lente de 10 graus, a 1 metro de altura, ela abre em torno de 300 milímetros, 30 centímetros. A lente de 40 graus, ela abre um foco de 80 centímetros. E a lente oblonga, que é de 90 por 15, ela vai abrir um foco num sentido de 1 metro, 1 por 1, né? De altura por 1 metro de comprimento e por 30 centímetros de largura, que é aquela que ele mostrou ali, estava na vertical, né? Então são coisas que quem pensa em desenvolver uma luminária tem que ter bastante conhecimento. Lentes refletivas, tá? Aquela colimadora é uma coisa, ela é uma lente maciça. Isso aqui tudo é maciço, ou é acrílico, ou é cristal, ou é maciço. Então o raio de luz atravessa a lente e por difração ele continua seguindo. Ou ele atravessa a lente, e como essa superfície aqui, externa dela é super polida, ela se comporta como um espelho. Ele pega e reflete de novo para frente. É uma lente colimadora. Lente refletiva é uma lente espelhada. Ela é oca aqui dentro, né? Mais ou menos o que normalmente se usa a metalização. É uma lente de plástico, né? ABS, injetado, com metalização a vácuo. Normalmente feito de material plástico injetado, ABS, com acabamento metalizado de alto brilho. Ou então alumínio polido de alto brilho. Também o pessoal usa aqueles alumínio 98% da fricção, né? O problema do alumínio, tu não consegue fazer a parábola certinha aqui. Quando é injetado, tu faz a parábola e o foco mais correto, né? Como é que nós estamos no tempo, hein? Mais 5 minutos? Precisarei de uns 50 minutos. A vida útil do LED está intimamente ligada à temperatura de trabalho dele, né? E é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto mais quente, menos ele vai durar. Aqui nós temos duas curvas que mostram mais ou menos, são curvas só ilustrativas, tá? Temperatura da junção, vida útil em horas, 100.000, 75, 50, 25. Então, com 100 graus lá de temperatura, eu vou ter 25.000 horas. Com 60 graus, eu dobro o meu tempo de vida útil e assim por diante. Tá? Isso é só ilustrativo, tá? Cada fabricante vai ter uma curva diferente da outra. Tá? Não estou dizendo que todos os fabricantes, todo tipo de LED vai responder isso aí. É uma coisa que o fabricante tem que dar. Normalmente eles não dão, os mais sérios dão. Mas aí é um trabalho de engenharia
do fabricante do LED com a engenharia de desenvolvimento. Eles dão essa curva se eles sabem, tem confiança no projeto da luminária que vai atender a expectativa técnica do LED. Inclusive, tem alguns fabricantes que deixam tu usar a marca deles dentro do teu portfólio, né? A Enxerga, a Osmo também é outra que eles te deixam usar, bota o carimbo do Osmo, mas o projeto da luminária tem que ser aprovado pela engenharia deles. E tem uns que dão até garantia. Então, o fabricante do LED te ajuda na garantia da luminária. Temperatura correlata de cor. O que é a temperatura correlata de cor? Quer dizer que está mais quente ou mais fria a cor, né? Um corpo negro teórico, né? Que é aquele inventado por Planck, né? Planck foi o cara que... E tem o Kelvin também que trabalhava nisso aí. Sendo aquecido a altas temperaturas, emite luz. Exemplo, ferro fundido. Sendo fundido a 1350 graus centígrados, que corresponde mais ou menos a 1600 graus Kelvin, ele emite luz. Né? E se ele emite luz, aqui nós temos a emissão do Kelvin, né? Foi um cara que lá pelos 1850 fez a tabela de temperatura de cor e inventou o zero absoluto, que é menos 273 graus. Ele disse que a temperatura do universo lá no vácuo é menos 273 graus. E partindo daqui, nós temos a escala Celsius e temos a escala Kelvin, que o zero dele é aqui. Quando chegar no zero do Celsius, já está a menos 273, dali as vão as duas correndo junto linearmente. As diferenças lá em 20 mil graus Kelvin vai ser só de 273 graus Celsius. Então não tem muita importância lá para cima. Aqui nós temos... Tem um LED aí para mostrar? Apaga a luz lá de novo, por favor. Vários LEDs com várias temperaturas de cor. 6.500. Isso aqui quanto? 6.500. 6.500 graus Kelvin. É isso aí. 5.000. 5.000, ó, vai ficando mais amarelado. 4.000. 4.000, então mais amarelo. 13.500. 3.500, mais amarelo. 2.700. 2.700. Tu não tem aquele de 1.800, né? 2.400. Hoje tem grau LED branco que a temperatura de cor é bem baixa, em torno de 1.800 graus Kelvin, quase amarelo. Os arquitetos gostam muito disso, né? Porque é uma luz. Olha aí. Olha só que branco bonito, né? 2.400 esse? E 1.900. E 1.900, olha aí. Nova tecnologia de LED, esse branco bem quente. E tem... Isso hoje só Nichia. Como? Nichia que tem essas temperaturas. Só Nichia tem essa marca aí. Mostra o COB ligado ali para ele. Então aqui nós temos algumas temperaturas de cor no gráfico que mostram que 25.000 K céu do dia no Polo Norte, 5.000 K luz do sol durante a maior parte do dia, 3.200 nascer e pôr do sol. O pôr do sol é muito característico nessa cor aqui, né? Sempre fica aquele amarelão bonito. 3.200, 2.800, lâmpada a vapor de sódio e 1.200 a luz do fogo. Né? A luz do fogo, a brasa, o carvãozinho que ele está fazendo ao churrasco, emite uma temperatura de cor de 1.200 K, mais ou menos. Aqui nós temos também o mesmo espectro de cores das temperaturas de cor. Né? Então também aqui, ó, 1.000 K, 2.000, 3.000, 4.000, até chegar no azul lá que vai 15.000, 20.000. E aqui cada tipo
de lâmpada, aquele tipo de iluminação que mais ou menos gera essa temperatura de cor. Aqui nós temos a curva de colorimetria, né? Onde marca que aqui nós temos o azul, o vermelho e o verde. Tá? Conforme eu vou misturando essas cores aqui, eu vou obtendo várias nuances de cor. Até chegar aqui no meio, eu tenho o branco. Essa parte mediana aqui é o branco. Conforme eu puxo mais para o vermelho, mais para o azul, mais para o verde, eu vou obtendo as diferenças de temperatura de cor. Aqui mostra de 2000 K até 20.000 K, que seria um branco já bem azulado e um branco bem amarelado. Aqui também, corpo negro, aqui no meio está a curva do corpo negro, tá vendo? Black body, né? Também, desde do rubro aqui, desde o rubro, isso aqui mais ou menos corresponderia a menos de 1000 graus Kelvin. O aço, quando tu aquece ele começa a emitir luz, mas ele começa com vermelho, assim, um rubro bem fraquinho, né? Bota um prego no fogão a gás lá, vamos fazer o teste, né? Ele começa a vermelhar, e deixa mais tempo, ele vai vindo para cá. No gás você não consegue muito mais do que isso aqui, ó. Tu precisa ter temperaturas mais altas para... Aqui também é a mesma curva, mostra alguns bin de cor de LED, porque nos LEDs também tem muito isso aí, tá? É a binagem que a gente chama. Às vezes tu compra um LED de cor branca, mas ele vem amarelado. Um outro lote ele vem arroxeado. Um outro lote ele vem esverdeado. Um outro lote ele vem azulado. Isso é meio normal. Tem que pedir para o fabricante de LED, eu quero sempre o mesmo bin. O bin é essas variações que tem aqui. Depois tem outros gráficos também que mostram melhor. Mas eu já tive algumas decepções. Uma vez compramos lá um projeto de 20 mil LEDs, né? Montamos as luminárias, era um carnaval. Tu via, né? Bota verde, azul, amarelo, cor-de-rosa, meu Deus do céu, tinha que trocar tudo. E o cara não garantiu nada, né? O fornecedor nosso, que era um importador de LED, fazer o quê? Eu nem sabia que tinha isso. E a gente foi descobrindo meio na prática. Temos um horário, João. Né? Deu hora, né? Mais um fecho aí. Eficiência luminosa versus custo. Isso aqui, vida útil versus custo. Tá? Isso é importante, eu acho que alguém vai falar depois a respeito de custo de luminária. Mas nós temos aqui... Nós temos aqui a evolução em anos, né, 2000, 2005. A curva azul a curva também é simbólica, tá, da evolução da eficiência luminosa. Tá? Nós começamos aqui com 30 lumen por watt, estamos hoje com 200 lumen por watt. A curva vermelha custo por lume, né? Exatamente. O que é o custo por lume? É dólar por lume. Como o LED está baixando de custo e está aumentando a eficiência, então esse custo por lume está ficando cada vez meio importante e é meio exponencial, porque ele baixa de custo, aumenta de eficiência. Né? E a curva verde é a curva da vida útil, né? Nós começamos lá com 50 mil horas, 100 mil horas, 150 e aí vai. Hoje já se fala 200 mil horas, 300 mil horas. Se botar o custo de lume vezes horas, vai dar uma coisa maravilhosa. Exatamente. Por isso que o LED ele é a luz do futuro, né? Uma coisa importante aqui, eu acho que é para terminar aqui, tá? Quanto o LED representava há 5 anos atrás, num projeto de luminária, e quanto ele representa hoje, tá? Então, num projeto de luminária, nós temos lá a carcaça, que é um perfil de alumínio, ou é um fundido de alumínio, ou é um injetado. Nós temos o difusor, que é um vidro temperado, ou é um acrílico. Nós temos as cabeceiras, ou é uma ponta, mais os suportes, mais toda a parte mecânica. E temos o LED, e temos as lentes. E temos o drive, mais a eletrônica, tá? Então, isso aqui nós tínhamos uma composição mais ou menos, que também é aproximada. Há 5 anos atrás, nós tínhamos que o LED representava 35% do custo da matéria-prima de uma luminária.
Hoje ele baixou para 22, mais ou menos também, só ilustrativo, tá? Para dizer que a luminária feita com LED, ela está baixando em custo. Oi? O driver aumentou? Muita coisa aumentou, a carcaça aumentou, o difusor aumentou, a parte mecânica dele aumentou. Quando o LED baixa o custo dele, os outros componentes... relativo, também. pode ser só relativo. É relativo, né? Digamos, Mas ele manteve, mas... se essa luminária custava lá R$200 de custo de matéria-prima só, não estou envolvendo mão de obra, tecnologia, fora máquina, equipamento, nada, só matéria-prima. Suprimento. Suprimento. Então aqui alguns aumentaram o percentual, mas ele baixou. Isso é importante. Tá? Talvez para ajudar possa botar um valor absoluto ali. Ele teria que botar custo, né? Não, se é o custo absoluto para ver. Nós tinha muito mais coisa para ver aqui. Como acender um LED, como ligar um LED, sistema de acionamento do LED, na corrente, driver para LED com corretor de fator de potência, sistema de controle de cores. Nós temos os Color Mix manuais e temos aqui o Color Mix manual, que é aquela caixinha que vocês viram aqui, que a gente mistura o cor. E temos aqui um sistema de Color Mix DMX 512. Do meu ponto de vista, é o mais econômico que tem. E hoje tu compra uma mesinha dessas DMX aqui por 500, 700, 800 reais. Ao passo que um software de computador tu vai pagar 20 mil reais. Então, uma mesinha DMX bem trabalhada vai fazer o trabalho de um software caríssimo. Mas queria acrescentar aqui que quem tiver alguma dúvida ou assunto específico que queira aprofundar, pode fazer a pergunta para você na oficina à tarde. Nós vamos estar aí a tarde toda disponível. Aqui são produtos nossos, né, que foram alguns produtos premiados, né, luminárias, projetores, alguns trabalhos nossos aqui. Isso aqui no Rio de Janeiro, na linha do Brasil. Isso aqui é uma boate no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um balcão iluminado, isso parece uma cobra, né? Ficou bem legal, isso aqui tem 6 metros de comprimento. Isso aqui é uma casa, interno, degrau iluminado, um trabalho nosso, para cinemas e teatros, né? Aqui no Rio temos vários teatros de SESI, vários que tem nosso produto. Aqui uma fachada, um clube. Isso aqui é um trabalho daquele de acrílico que nós fizemos, tem 2 metros de comprimento, um logotipo de uma empresa, do hall de entrada. Iluminação de imóveis, a gente trabalhou muito com isso, cabide iluminada e tal. Cozinha. Aqui é o nosso trabalho mais orgulhoso, que é a igreja de Canela, a igreja de pedra. Ela tem 68 metros daqui até aqui, tá vendo? E foi feito com um sistema DMX 512. Cada setor desse aqui, são vários projetores que trabalham em conjunto, a troca de cor é simultaneamente em cada setor, mas os efeitos são os mais variados possíveis. Lá na cruza uma cor, aponta lá da outra e tal, e aí vai fazer a cor trabalhar aqui, né? Subindo, descendo, mudando. Bonito. Gente, é isso aí, tira mais coisa, mas isso é um produto nosso. Oi? Aqui o nosso stand da feira da Expolux. E aqui é o nosso contato, se alguém quiser. Depois a gente pode deixar catálogo aí, temos. À tarde a gente vai estar aí também mostrando mais, nós temos 30 quilos de produtos aí, produto mesmo, pesado, de alumínio. E eu agradeço a atenção de todos aí.